Então Tá eu bom. vou começar aqui. Eu queria dizer duas coisinhas antes de começar o assunto que eu estudei e preparei para vocês. Primeiro dizer uma coisa que isso aqui não é uma tese, tá? Porque o Zoca sabe como é, a Márcia também sabe como é que se processa uma tese. Uma tese, ela tem um outro procedimento. Você vai investigar, você vai propor uma causa, vai propor uma teoria, e você vai defender aquela teoria, você vai apresentar os argumentos prós, os argumentos contras, e no final você tem a conclusão. Isso não é uma tese, é só uma colocação que tem nada a ver com tese doutoral, que tem um outro procedimento. Até porque algumas coisas que eu vou dizer aqui, existem controvérsias, existem divergências. Então, não quero que vocês também entendam tudo isso como uma afirmação categórica longe de qualquer suspeita. Pelo contrário, porque existem muitas coisas que ainda não. Assim como a Graça tem questionamentos, eu também tenho. E a gente vai pesquisando as pessoas, pesquisando os autores, os teólogos, os escritores, os biblistas, e a gente vai encontrando, inclusive, opiniões diferentes, divergentes. Então, a gente tem que pensar assim, que eu não vou fazer uma tese e que tudo que eu disser aqui é verdade absoluta, né? Então, não é por aí. A minha intenção é dar uma visão muito genérica, um retrato assim muito genérico do livro Atos dos Apóstolos, sem dar spoilers, porque senão eu vou tirar a graça. Porque nós estamos no começo, capítulo 5 ainda, é que nem aquele artista da Praça da Alegria, que o Walter Dávila lia para o Madame Nóbrega um livro, e o Madame Nóbrega contava todo o livro para ele, ele ficou louco da vida. "Ah, você agora, para que me serve o livro? Você me contou tudo." Então, eu não posso dar spoilers, né? E não é intenção. Até porque em meia hora não dá para você falar tudo, o conteúdo do livro. E até porque, como disse já o Zoca, eu também não sou especialista, né? A Miriam sempre sabe da minha expressão, que eu falo sempre, eu repito, eu sou um papagaio de repetição. É isso que eu sou. Papagaio de repetição é o que é? Aquele que escuta ali e repete aqui. Então é isso que nós somos, nós não somos teólogos. Aliás, existe um teólogo que eu sigo, que ele fala que todos nós somos teólogos, porque daquele que tem o primeiro contato com a Bíblia, aquele que conhece a Bíblia já há mais tempo, eles, enquanto estão lendo, isto é teologia, isto é estudo das coisas de Deus, não é? Não é o estudo de Deus, porque não existe doutor em Deus, né? Deus é impossível de o ser humano estudar Deus. Não existe a possibilidade de alguém ter um estudo sobre Deus. Você estuda as coisas que Deus nos proporciona. E porque Deus é um ser que não dá para mencionar, não dá para dimensionar, tá? Então, eu não sou um especialista, sou papagaio de repetição, então a gente vai tendo um diálogo aqui bem amigável. E a gente, como tem. Eu falo sempre que hoje em dia você não precisa nem frequentar mais universidades. Você tem o Google, que você tem o maior professor do mundo dentro da tua casa. É só digitar lá no Google o que você quer, ali vem uma centena de respostas e de possibilidades para você aprender. Então, eu tenho um teólogo que eu sigo sempre, que ele fala que ele fez dois doutorados. Ele fez um doutorado em teologia e outro em arqueologia. O primeiro doutorado que ele fez em teologia, ele teve que ir para a Europa, ir lá nas bibliotecas, pesquisar. Ele falou, olha, se eu tivesse os recursos naquela época que tem hoje, na internet, o Google, eu teria feito 6 doutorados. Porque você não precisa mais visitar bibliotecas como eu precisei visitar, né? Então, um outro fato interessante é que nós temos que entender é que ninguém, nem os teólogos e nem os arqueólogos, nem os historiadores, eles têm a história completa. Nós não temos a história completa do que aconteceu naquela época desde Abraão até São João no Apocalipse. Nós não temos a história completa. O que nós temos são fragmentos de história. Então, uma coisa captada aqui, outra coisa captada ali, um detalhe arqueológico descoberto aqui, outro descoberto ali, e esses fragmentos vão nos dando uma visão mais sistêmica.
como a Marcinha falou, existem os livros apócrifos, e a gente não pode ignorar esses livros, porque existe muita coisa que não está na Bíblia e que nos ajuda a entender, inclusive, o contexto da Bíblia. Nós não podemos, eu vou falar sobre isso durante mais um pouquinho sobre isso. O que nós precisamos ter, na verdade, é uma lucidez na hora de captar esses pedacinhos, fragmentos da história. Porque, gente, o que existe de cabeça de João Batista por esse mundo afora, mais de 50 cabeças de João Batista foram encontradas. Né? E que, pelo que eu sei, só tinha uma cabeça de João Batista. Né? Então, existe dentro de museus, dentro de lugares, todo mundo achou um pedaço da cabeça de João Batista. Então, a gente precisa ter só a lucidez de pegar e começar a comparar as fontes, checar as fontes, confirmar as notícias e consultar as divergências, ou ver as divergências, para poder ter uma visão mais, vamos dizer, mais lúcida do cenário. Porque tem gente que já achou a Arca da Aliança, tem pessoas que já acharam os pregos de Jesus, de Cristo na cruz, tem pessoas que dizem que acharam as rodas dos romanos que atravessaram o Mar Vermelho. Então, é absurdo. Então, existe muita falsa, muito fake news. Tem que ter essa lucidez só, de você procurar discernir o que é fake e o que é realmente, o que existe fundamento histórico, teológico, arqueológico. Eu falo sempre o seguinte, um exemplo mais prático que eu posso dar é de uma paixão que eu tenho, uma paixão particular minha, e que eu tenho faz algum tempo, que é o Santo Sudário. Eu não sei qual é a relação que vocês têm com relação ao Santo Sudário, aquele pano que envolveu Jesus. E muitos contestam, muitos não acreditam. Eu sou da ala que acredita que ele é autêntico. Tá? E tudo que aparece sobre ele na internet, na mídia, eu guardo, eu coleciono, leio e eu gosto demais. Só que eu fui obrigado, pela minha vontade de pesquisa, eu fui obrigado a comprar um livro que é um livro que diz que esse santuário é falso. Porque eu queria saber que tipo de argumento esse pessoal que contesta a autenticidade do Santo Sudário, que tipo de argumento eles trazem. Né? Porque o livro que eu adoto é esse aqui, é de um médico, um cirurgião, que examinou o Santo Sudário, e ele é um anatomista, ele é um cientista, e ele faz aqui o relato do Santo Sudário fabuloso, dando a autenticidade. Mas eu fui ler o contraditório é muito bem-vindo, porque aí você vai ter uma relação mais sincera com a realidade da Bíblia. Colocado isso, eu entraria então no assunto específico, que é o assunto que nós temos hoje, é o Atos dos Apóstolos. E eu diria, começar o seguinte, foi escrito, o livro de Atos, vocês já sabem, foi escrito pelo evangelista Lucas, do terceiro evangelho. Então, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, isso os acadêmicos têm uma concordância quase que bem unânime, né, de que o livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas. Né? E o livro de Atos, ele descreve a história da era apostólica. E o foco principal do livro é mostrar a ação do Espírito Santo nas primeiras comunidades. Por isso que eu achei muito oportuno a Miriam começar a reunião com a oração do Espírito Santo. Porque uma coisa que a Bíblia de Jerusalém, que eu leio sempre, ela fala que o livro de Atos dos Apóstolos podia ser chamado de o Evangelho do Espírito Santo. Né? Muito legal essa colocação da Bíblia de Jerusalém. Vou falar um pouquinho sobre ela também. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem 28 capítulos, tem 1067 versículos, e eu não contei, mas dizem que tem 24.250 palavras. Uma tradução ou outra pode ter uma diferença aí, né? E o livro de Atos, ele abrange um espaço temporal de 30 anos. Ele vai do ano de 33, né? Depois de Cristo, é claro, 33 até o ano 63. É esse espaço temporal de 30 anos que o livro de Atos compreende na sua história.
O capítulo 1 até o capítulo 12, ele se concentra nas atividades do apóstolo Pedro. Este é o tema central do capítulo 1 até o 12. Do capítulo 13 até o 28, ele se concentra e se destacam as atividades do apóstolo Paulo, né? E é interessante observar, pessoal, que pelo livro se chamar Atos dos Apóstolos, é muito curioso a ausência da presença dos demais apóstolos. Não se fala quase em nenhum outro apóstolo. Uma rápida referência a Filipe, né? E uma ligeira e rápida referência à morte do apóstolo Tiago. Mas ninguém, né? É Pedro e Paulo o tempo todo, e mais Paulo, mais concentrado na figura de Paulo. É Paulo, Paulo, sempre Paulo. E nós sabemos que o autor, o Lucas, ele foi um parceirão do Paulo, né? Foi um parceiro muito, muito próximo de Paulo. E assim, ele sendo parceiro de Paulo, ele testemunhou pessoalmente alguns acontecimentos que ele mesmo registrou. Então ele acompanhou Paulo nas viagens. Ele, com certeza, Paulo fez 4 viagens missionárias. Com certeza ele esteve na segunda e na 4ª viagem. Mas provavelmente, eu também acredito, que ele esteve na 3ª, que foi a mais longa viagem de Paulo, né? Mas na segunda e 4ª, com certeza, o livro ele diz claramente isso. Na 3ª, a gente tem uma possibilidade que ele também tenha acompanhado Paulo. O outro parceiro de Paulo era Barnabé, vai aparecer na frente aí, vocês vão encontrar Barnabé também, grande parceiro de Paulo. E segundo as escrituras, Lucas se juntou a Paulo em Troade ou Troia, como alguns definem a cidade de Troia, que fica no noroeste da Turquia, lá perto do Mar Egeu. Na segunda viagem de Paulo, que aparece já o encontro de Lucas com Paulo, e acontece a parceria dele. A história de Lucas é interessante, o autor do livro, porque Lucas nasceu em Antioquia, na Síria, no ano 1. Ele nasceu no ano 0, lá, ano 1, primeiro ano. E ele morreu com 87 anos no ano 87, evidentemente, né? Existe, se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão encontrar duas fontes de nascimento de Lucas. Uma na Síria e outra na Turquia. Por quê? Porque existe Antioquia na Turquia também, né? Lá na Pisídia, que fica na Turquia. Inclusive essas duas cidades, a Antioquia da Síria, onde nasceu Lucas, e a Antioquia da Pisídia, que fica na Turquia, essas duas cidades são citadas no livro do Atos dos Apóstolos, estão lá, né? Lucas, o Lucas, ele é mencionado apenas 3 vezes, o nome dele aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, né? Aparece em Colossenses, no capítulo 4, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, que diz lá: saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, São Paulo escrevendo para os Colossenses, dizendo: saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E na segunda carta a Timóteo, que eu acho sensacional esta carta a Timóteo, foi um grande amigo de Paulo também. Paulo tinha uma estima fantástica por Timóteo. Ele escreve assim, quando já estava na prisão, ele fala, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele fala, São Paulo fala: somente Lucas está aqui comigo. Somente Lucas está aqui comigo. E foi um pouco antes daquela fantástica manifestação de Paulo, que ele diz: combati o bom combate, né? Encerrei meu trabalho, guardei a fé. Isso é fantástico. E a terceira vez que Lucas é citado é na carta a Filemon, no capítulo 24. Então, só nesses 3 detalhes. Os acontecimentos que estão registrados no livro de Atos começam onde termina o Evangelho de Lucas, né? É uma coisa assim interessante isso. As datas dos livros Atos
Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, a data do livro de Atos dos Apóstolos, não existe um consenso, pessoal. Não há consenso entre os acadêmicos, entre os teólogos, quando que foi escrito o Evangelho, o Atos dos Apóstolos. Existe só um consenso unânime que primeiro foi o Evangelho de Lucas e depois foi escrito o Atos dos Apóstolos. E também ele estabelece uma margem assim, de data entre o ano 62 e o ano 70. Então, nesse período que há a grande possibilidade de que tenha sido escrito esses dois livros. Né? Três especialistas, eles datam o livro do ano de 62, porque eles fazem a seguinte observação. Eles notam que a ausência da menção no livro de Atos dos Apóstolos da destruição do templo, né? Então seria pouco provável que, como não há essa menção, um fato que até o livro o livro de Flávio Joséfo, que é o livro que eu estou lendo, que é um livro que tem 1.600 poucas páginas, que é um judeu, um escritor, um escritor judeu, que escreveu, que viveu naquela época. Flávio Joséfo, ele testemunhou pessoalmente a destruição do templo. Ele viveu nessa época, foi contemporâneo. Ele não conheceu Jesus. Ele era um judeu não cristão. E ele menciona, ele conta a destruição do templo. Ele participou desse momento lá. Ele estava lá. Então seria muito difícil para o Evangelho, o Atos dos Apóstolos, que foi escrito nessa época, não ter mencionado. Por essa razão que esses três especialistas, eles dizem que é muito pouco provável, muito provável que o livro de Atos tenha sido escrito antes do ano 70. Antes do ano 70, deixa eu tomar uma água aqui. E um deles, chamado Leon Morris, ele também sugere que a conclusão que ele chegou é que pela não menção do fato da morte de Paulo no livro de Atos, no livro de Atos não consta, não se menciona a morte de Paulo, né? E também que foi no ano 67 a morte de Paulo. E também não há referência no livro de Atos da morte de Pedro, que foi no mesmo ano que Paulo morreu, também no ano 67. Então, por este fato que eles acham que foi entre o ano 62 e 67, e antes de 70 que os dois livros foram escritos. A Bíblia de Jerusalém, pessoal, é um livro que é uma Bíblia que eu gosto de ler, da Edições Paulinas, porque todos os exegetas, os teólogos exegetas, eles apontam que o grande diferencial da Bíblia de Jerusalém é o fato de ela ter sido ser uma tradução original do hebraico, do aramaico e do grego, e ela também ela faz uma contextualização histórica dentro do ambiente físico e ambiental e cultural da época em que cada livro foi escrito. Por isso que ela tem uma passagem aqui. Em cada livro tem nota de rodapé, tem uma introdução aos livros, e é muito legal você ter esse contato. Eu tirei muita informação que eu estou dizendo hoje, eu tirei daqui, da Bíblia de Jerusalém. E lá nessa introdução do livro de Atos dos Apóstolos, feita pela Bíblia de Jerusalém, ela diz que o Evangelho de Lucas, isso é dito pela Bíblia de Jerusalém, na introdução. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos formavam basicamente dois volumes de uma mesma obra, né? E que poderia ser chamado hoje de a história da origem cristã. Então, ele sugere que o Evangelho e o livro de Atos seria uma obra única em 2 volumes de Lucas, né? E que essa obra foram separados, o Evangelho do livro de Atos, do ano de 150, né? E provavelmente nesta época de 150 é que foi adotado o nome Atos dos Apóstolos.
Isto também por uma questão de referência ao costume literário da época, da época helenística, que era conhecido o livro de Atos de Aníbal, o livro de Atos de Alexandre, né? E etc. Era muito comum essa expressão, o livro de Atos, e por isso que é Atos dos Apóstolos. Então, acho que nesse tempo que foi dada essa expressão, Atos dos Apóstolos, no ano 150. E é interessante falar aqui também, pessoal, isso que a Marcinha já falou dos livros extra-bíblia, livros apócrifos, e também são chamados de livros, documentos tardios. O que são documentos tardios? São documentos e livros que não foram aceitos pelo direito canônico da igreja, né? Depois que fechou o cânon da igreja, estava fechado, bem ortodoxamente, né? Foi fechado, não se incluiu mais nada, não houve uma segunda edição, uma segunda inclusão. Então, todos aqueles documentos e livros que foram descobertos após esse fechamento do cânon da igreja, são chamados de documentos tardios. Nem por isso eles perderam o seu valor, porque muitas informações históricas que não constam na Bíblia estão lá. O que é preciso o livro de Flávio Joséfo é um deles, por exemplo, não é? É um livro histórico, escrito por alguém que testemunhou, estava lá, presenciou. Flávio Joséfo morreu no ano de 90 e poucos ele morreu, mas ele viveu na época daquele tempo, de pouco. Ele nasceu, quando ele nasceu, Jesus já tinha ressuscitado, já tal. Ele se refere a Jesus, inclusive, no livro. E o que os teólogos, o que eu aprendi dos teólogos é que o que não pode acontecer para nós podemos fazer com esses documentos tardios, é encará-los como doutrina. Doutrina é só a Bíblia Sagrada. Não existe outra possibilidade de nós dissermos, eu acredito nisso porque Flávio Joséfo disse. Eu acredito nisso porque o Atos de Aníbal está escrito disso. Então, a doutrina só é extraída, só é aceita com base naquilo que está na Bíblia. O que nós temos dentro desses livros tardios, são histórias que nos ajudam a compreender e contextualizar muita informação da Bíblia. Nos ajudam. Mas não podem ser adotados como doutrina, porque só a Bíblia nos dá doutrina. Só. Nada fora da Bíblia tem um caráter doutrinário. E os teólogos afirmam uma coisa curiosa para mim, né? Que a Bíblia é 70% a 80% de história e de 20% a 30% de doutrina. Né? A Marcinha colocou uma tela que eu adorei guardar, que para quais são os livros históricos. Nós vamos começar a entrar agora nos livros sapienciais, e eu acho isso fantástico, porque aquilo que a Graça tem dificuldade de entender, que é a história daquelas violências, de tudo, quando você encara aquilo como história, é muito importante para você entender, né? Entender como é que foi aquele momento vivido pelo povo hebreu, pelos povos judeus, pelos gentios. Então, não é para se desprezar os livros extra-bíblia, não. Apenas ter o cuidado de que doutrina só está na Bíblia, mais nada. Inclusive, aquela história que todo mundo conhece da Verônica que enxugou o rosto de Jesus, né? Não está na Bíblia, não existe aquilo na Bíblia, está no livro Atos de Pilatos. Atos de Pilatos. E nesse livro Atos de Pilatos, ele se refere, inclusive, que essa mulher seria aquela mulher que tinha sofrido de fluxo de sangue por 12 anos e que Jesus curou lá em Cafarnaum. Então, vocês notem, a morte de Pedro, crucificado de ponta cabeça, também não está na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Né? As informações existem nesses documentos tardios, nesses livros que foram encontrados, descobertos, após o fechamento do cânon da igreja. E até a morte de Paulo. A Bíblia não fala em momento nenhum como é que Paulo foi decapitado. E nós temos conhecimento pelos documentos tardios
como todos os apóstolos foram mortos, todos eles morreram de morte trágica, menos São João, menos João. O único que morreu de morte natural, de velhice, foi João o Evangelista, né? Foi o único. Então, essa é uma colocação interessante. O interessante também é que os exegetas, eles falam que, um teólogo que fala isso, inclusive a Bíblia de Jerusalém contesta, ela contesta, mas eu achei interessante a colocação desse teólogo. Ele fala que, aliás, a Bíblia não contesta isso porque está escrito lá, que Lucas ele destinou, ele endereçou os dois livros, o Evangelho e o livro de Atos, a um tal de Teófilo. Então está no começo do Evangelho de Lucas e no início do livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar lá essa menção, essa referência que Lucas faz a um tal de Teófilo. Ninguém sabe nada desse Teófilo. Ninguém sabe quem é, quem foi. Existe uma presunção histórica, né? Mas ninguém tem nenhuma informação de quem seria esse tal Teófilo. Agora, o que os teólogos admitem e encaram como uma possibilidade é que esse Teófilo tinha alguma posição de destaque, de importância, porque Lucas se dirige a ele como excelentíssimo Teófilo. A palavra que está lá, a palavra na Bíblia, quem lê, eu não leio grego, mas eu fui ver na pesquisa, a palavra que está em grego, escrita e referente a Teófilo é kratiste. Kratiste quer dizer poderoso, influente, como você se dirigisse a um juiz de direito, excelentíssimo, meritíssimo juiz, né? Essa palavra kratiste é que o Lucas usou para se referir a Teófilo. Então, por isso que se deduz que esse Teófilo é alguém importante e que Lucas estaria endereçando a esse kratiste Teófilo, a esse excelentíssimo Teófilo, a obra que ele escreveu do Evangelho e de Atos dos Apóstolos. Uma outra informação interessante é que no cânon muratoriano, se você digitar no Google lá cânon muratoriano, você vai encontrar até uma foto dele. Uma foto, está fragmentado, né, porque é o documento mais antigo do cânon bíblico, datado do ano de 150. Inclusive, eu tinha umas fotos aqui, eu não vou me mostrar, porque você vai tomar muito tempo de abrir foto e mostrar e tal. Mas tem lá no Google, se você digitar lá cânon muratoriano, você vai encontrar foto dessa peça. E é uma peça fragmentada, mas dá para ler bastante coisa. Ela mostra a lista dos livros do Novo Testamento. E o texto que está lá escrito no cânon muratoriano, que está bem claro, que foi traduzido, diz assim: o terceiro evangelho, isso é o texto da peça, né? O terceiro evangelho é o de Lucas. Olha que informação. Lucas era médico por profissão, mas depois da ascensão de Cristo, Paulo o tomou consigo porque era estudante de leis. Olha só, o texto do ano 150 depois de Cristo, né, que fala dos livros do cânon, tem essa referência. Então daí que muitos teólogos e muitos historiadores, eles concordam que Lucas era médico, até o próprio Paulo fala, né? Ele fala lá na carta de São Paulo aos Colossenses, né? Saúda-vos Lucas, o médico amado, mas que também Lucas seria advogado ou estudante de leis. Advogado, enfim. Porque essa referência que Lucas faz para Teófilo, o kratiste Teófilo, isso deixa à margem algumas interpretações de que Lucas estaria fazendo uma peça jurídica. É aqui que a Bíblia de Jerusalém ela discorda. A Bíblia de Jerusalém discorda dessa posição desse teólogo, porque esse teólogo fala que Lucas, pelo estilo da escrita, pelo estilo das palavras, Lucas estaria fazendo vamos dizer, uma peça jurídica para os tribunais em defesa de Paulo. E a contestação da Bíblia de Jerusalém,
Ela fala que isso realmente pode ser verdade. Só que isso é uma parte, apenas um detalhe do livro de Atos dos Apóstolos. Resumir o livro de Atos, apenas uma peça jurídica de defesa do advogado Lucas e do seu cliente Paulo ao tribunal de julgamento, seria limitar muito a grande amplitude que o livro de Atos dos Apóstolos tem. Por isso que ela discorda que a intenção de Lucas foi apenas essa, apresentar uma defesa de Paulo. Né? Agora eu quero abrir um parênteses aqui para uma curiosidade histórica. Eu achei esse detalhe que eu aprendi, eu amei saber. E a Graça fique sabendo que isso aí eu descobri nessa semana que eu fui estudar sobre o assunto. Então, por isso que eu digo que todos nós somos teólogos, porque quando você vai ler, aprender, você aprende junto, e eu aprendi isso, amei aprender isso. Bem, olha que interessante, interessantíssimo. Os teólogos liberais, né, historiadores, eles afirmam, né, que o livro que menor credibilidade histórica, é o Atos dos Apóstolos, pelas incongruências que constam no livro, pelas divergências históricas que constam no livro. Então, é o livro de menor credibilidade histórica, é o livro de Atos dos Apóstolos. Isto é dito pelos teólogos liberais e pelos historiadores. Aí, gente, aparece um personagem na história chamado William Ramsay. O nome inteiro dele é William Mitchell Ramsay. Se colocar no Google, vai saber a história desse cara. Ele é um arqueólogo escocês ateu e especialista em história greco-romana. Ele foi tão destacado na sua profissão de historiador e especialista em história que ele foi agraciado com o título de Sir, pela coroa britânica, Sir William Ramsay. Ele é doutor, deve ter morrido já morreu, doutor na Universidade de Oxford. Esse cara, ateu, olha o detalhe que eu estou falando, ateu, guardem isso. Ele ficou 25 anos estudando e comparando os registros de Lucas. Né? Quem é professor de universidade, eu não sou, mas me contaram que é assim que funciona. Aqui no Brasil não é comum, mas lá na Europa é muito comum que o professor universitário tira um ano sabático. O ano sabático, o que é? O professor, ele tira um ano, ele sai da sala de aula para fazer pesquisa, se reciclar, se atualizar, estudar. Eles chamam de eles fazem um ano sabático. É muito comum isso nas universidades europeias. E William Ramsay, ele ficou um ano viajando pela Ásia Menor e mapeando tudo no Mediterrâneo, mapeando cada lugar que ele foi visitar. Ele passou por 53 cidades, mais 9 ilhas e mais umas dezenas de lugares, e a intenção dele era escrever um tratado contestando o livro de Lucas, o Atos dos Apóstolos. Né? Porque ele dizia que é um absurdo qualquer leitor, né, de primeira viagem, lendo o Atos dos Apóstolos, encontra essas incongruências. E ele fez esse trabalho estudando o livro de Atos por um ano, viajando. Em cada lugar ele ia lá mapeando, anotava, fazia anotações, visitava os lugares e estudou. E o resultado disso tudo, gente, foi um livro que ele escreveu no ano de 1962. E na página 69 desse livro, o nome do livro é Paulo, As Viagens de um Cidadão Romano. E na página 69 desse livro, eu me emociono porque é legal isso. Está escrito assim, esse cara falou, esse ateu escreveu: os bons historiadores são os mais raros dos escritores. E eu reputo a Lucas o caráter de um historiador de primeira grandeza. Eu vou repetir. Os bons historiadores são os mais raros dos escritores. E eu reputo a Lucas
o caráter de um historiador de primeira grandeza. Inclusive, numa cidade, lá no capítulo 11, capítulo 14 do Atos dos Apóstolos, nós vamos chegar lá, no capítulo 14 do Atos, Lucas situa a cidade de Icônio, fora da Licônia, inclusive contrariando um escritor romano do ano 69, chamado Caio Suetônio. Esse historiador, que eu acabei de citar, William Ramsay, ele foi lá e disse o seguinte: quem estava errado era o Suetônio, quem estava certo era Lucas. Conclusão, ele se converteu ao cristianismo, né? E ele encerra o livro dele dizendo: Lucas foi um dos historiadores mais precisos que já existiu. O texto bíblico é de uma fidelidade insuperável. Pode isso, gente. Olha o Espírito Santo agindo aí, né? O texto bíblico é de uma fidelidade insuperável. Então, é por isso que eu amo história, amo a Bíblia. Vocês vão se apaixonar pelo livro de Atos dos Apóstolos, porque Lucas é um historiador insuperável, insuperável. Eu acho isso demais, gente, isso me emociona muito. E, falando dos capítulos do livro, nós temos o capítulo 1, né, do Atos. Jesus sobe ao céu e envia os discípulos aos todos os cantos da terra, né? Isso nós já lemos, capítulo 1. Né? Inclusive é interessante que eu vou falar isso mais para frente um pouquinho, mas até os confins da terra, isso seria Roma. Por isso que Paulo quis ir para Roma, porque lá eram os confins da terra, né? Era o final, vamos dizer assim. Né? Capítulo 2 relata o Pentecostes, né? O evento do Pentecostes, no ano 33, e praticamente é nesse ano 33 o nascimento da igreja, que o Espírito Santo desce sobre 120 discípulos, e naquele mesmo dia São Pedro batiza só 3.000 pessoas, só 3.000 pessoas. O capítulo de 3 a 9 mostra o zelo dos discípulos, os seus sinais milagrosos e o martírio de Estevão, né? O martírio de Estevão, na presença e com a aquiescência de Saulo, né? Na época Saulo. Saulo estava presente e no momento em que Estevão foi martirizado. Né? Pouco depois tivemos a conversão de Paulo. Né? No capítulo de 10 a 11, descreve um período de paz entre os discípulos. Pedro já leva o evangelho para os gentios, os não-judeus, né? E aqui que começa a ser usada a palavra cristão. É neste momento. Neste momento. Capítulo 12, volta às perseguições de Herodes, né? E manda matar o apóstolo Tiago, e manda prender Pedro, que depois é solto por um anjo. O capítulo 13 até o 21 descreve as 3 viagens de Paulo, as 3 viagens missionárias de Paulo. Na verdade, foram 4 viagens, só que a última viagem foi aquela viagem para Roma, onde Paulo não voltou mais, né? Então, mas nessa viagem também tem um momento missionário que vocês vão ver. Então, essas viagens... Vocês estão vendo algum ruído? Será que é o meu microfone? É o meu? Vou ver se eu consigo melhorar aqui você. Bom, acho que melhorou. É o retorno, talvez. Melhorou. Então, as 4 viagens, do capítulo 13 até o 21, descreve, então, as 3 viagens, das 4 viagens, descreve as 3 viagens, primeiras viagens de Paulo. Eu tenho, inclusive, até as fotos do roteiro dessas viagens, que uma outra hora eu passo para você no grupo, à medida que a gente vai lendo o livro, dá para ver o roteiro tão legal que é o roteiro que Paulo fez dessas 3 viagens missionárias. E você encontra essas viagens, a primeira viagem que durou 2 anos, lá no livro, no capítulo 13 e no capítulo 14, a segunda viagem
no capítulo 15 e no 18. A terceira viagem, a mais longa viagem, que durou 4 anos, né? No capítulo 18, capítulo 21. E a última viagem, a quarta viagem, eu vou falar mais para frente. E essa terceira viagem foi a mais longa, que durou 4 anos, e ela termina em Jerusalém. E foi entre a segunda e a terceira viagem que Paulo escreveu 6 das suas 13 ou 14 epístolas. Eu falo 13/14 porque existe alguma, não é unânime a ideia de que a carta aos Hebreus tenha sido escrita por Paulo. A gente atribui a Paulo também. Então seriam 14, mas se excluir a carta aos Hebreus, seriam 13 epístolas escritas por Paulo. E foi entre a segunda viagem e a terceira viagem que Paulo escreveu 6 das suas cartas. E segundo as informações colhidas, a viagem no livro de Atos, Paulo viajou cerca de 16 mil quilômetros. Olha que coisa fantástica. E a terceira viagem foi por terra, foi a pé. Não é? A pé não, sei lá, cavalo, enfim, mas foi por terra. Outras três foram de navio. No capítulo 15, existe um relato muito legal, muito bacana, que é o primeiro concílio da história, que é o concílio de Jerusalém. Está no capítulo 15. Na verdade, não seria um concílio como nós temos noção hoje, um grande concílio, mas um sínodo, porque ele foi uma reunião dos discípulos no ano 51, entre as lideranças daquela época, né? Liderada por Pedro. Eles estavam discutindo uma polêmica que surgiu, uma questão que surgiu entre os discípulos, se os gentios eram os não-judeus, né? Era chamado de gentios aquelas pessoas que não eram judeus. Se esses gentios convertidos, né, que foram convertidos, se eles deveriam seguir ou não a lei de Moisés. E isso implica na circuncisão, né? Então foi uma discussão muito apropriada foi capitaneada pelo apóstolo Tiago, né, que as pessoas que convertidas teriam que ser circuncidadas, né? E a ala, comandada por Paulo, por Barnabé, que estava presente, né, discordavam, acho que não. Tanto é que São Paulo diz, Lucas não estava lá, é verdade, São Paulo diz na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a seguinte conclusão que ele chegou: porque em Cristo Jesus, diz lá, em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Carta de São Paulo aos Gálatas. E lá no versículo 14, na mesma carta, ele fala: toda a lei resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E por isso que o nosso grande líder, Pedro, bateu o martelo e disse: não vai precisar seguir as regras de Moisés e fazer a circuncisão dos gentios convertidos. Na verdade, o primeiro concílio efetivo aconteceu no ano de 325, né, que foi o concílio de Nicéia. Esse sim, o concílio que a discussão foi a natureza divina de Cristo. Esse foi o tema. Isso foi lá, que foi convocado os bispos, convocado pelo imperador romano Constantino I. Né? No capítulo 21, Paulo, né, volta para Jerusalém, ele é preso injustamente. Capítulo de 22 a 26 mostra a defesa de Paulo perante Félix, que é governador da Judéia, e o seu sucessor Festo, né? E aqui outra vez aparece a expressão lá em grega, kratiste, porque Festo fala para Paulo: você é louco? E Paulo responde: eu não sou louco, kratiste Festo, excelentíssimo Festo, né? Isso está aí no livro de Atos, capítulo 26, versículo 25. E também a defesa perante o rei Herodes Agripa II. Durante a sua defesa, nesse capítulo, Paulo apela para Roma. Ele faz uma apelação nesse tribunal, né, do Herodes Agripa
para Roma. Por quê? Porque Paulo, o pai de Paulo tinha comprado uma cidadania romana para Paulo. Paulo era cidadão romano, cidadania comprada. Então Paulo, muito inteligentemente, não, eu quero ser julgado pelo Estado Maior. É como se fosse assim, eu quero ir pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Eu quero ir para Roma. Eu quero ser julgado por César. Então Paulo apelou e como as regras de Jerusalém não podiam contrariar a lei, Paulo tinha esse direito. Ele estava preso já, ele ficou custodiado em Cesareia Marítima ali, e depois ele foi enviado, foi para Roma, a quarta e última viagem que não teve volta. Né? E lá, e o capítulo 27 e o capítulo 28, já parte para o final agora, descreve essa última e difícil viagem de Paulo a Roma, preso a caminho do encontro de César. Quando ocorre o naufrágio do navio, na verdade não foi um naufrágio, ele encalhou na ilha de Malta. E Lucas estava junto, né? E eles tiveram que passar o inverno todo na ilha de Malta, né? E lá Paulo pregou, né? Preso lá, acorrentado, Paulo pregou e pasmem, Paulo converteu o governador de Malta. Fantástico isso, gente, fantástico. E o livro de Atos Apóstolos termina de uma forma inusitada, assim, com Paulo em Roma, na prisão domiciliar, né? Aguardando o seu julgamento, e nós sabemos pelos livros históricos que César confirmou a condenação de Paulo, né? Mantendo a condenação dele à morte, e Paulo foi decapitado no ano 67 na Basílica, que hoje tem uma basílica, né? Uma igreja foi erguida, Basílica de São Paulo, fora dos muros. Eu falei, por que fora dos muros? Interessante, eu quis saber isso. Porque as pessoas condenadas não podiam ser executadas dentro da cidade. Tinha que ser executada fora dos muros da cidade, pela tamanha indignação. E lá ergueu-se a Basílica de São Paulo, fora dos muros. O nome da igreja hoje é Basílica de São Paulo, fora dos muros. O padre Manzotti, ele contesta que não foi o local da morte de Paulo, e sim onde Paulo foi enterrado. Mas a maioria das pessoas que eu pesquisei diz que ali foi o local da decapitação de Paulo. E quando vocês lerem o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, vão lembrar do que eu estou falando e vão se emocionar, porque é quando Paulo despede-se da sua terceira viagem de Éfeso. A despedida de Paulo, porque ele estava sabendo que estava voltando para Jerusalém e não voltaria mais ver aquelas pessoas em vida, ele se despede de uma forma. É isso, gente. Não tem mais o que falar.